Média, moda e mediana. Quando eu tenho uns dados e pedir mediana, eu já coloco todos eles em ordem crescente, porque para calcular mediana eu preciso que os elementos estejam em ordem crescente. Então aqui eu vou colocar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 5. Se fosse só para calcular média e moda, não tinha necessidade, mas como pede a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente aqui, tá? Então, vamos calcular a média. A média é a soma de todos eles, dividido pela quantidade de elementos que tem. Então, 2 mais 3, 6, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, 19, certo? Dividido pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui, né, gente... 19 na tabuada do 5, isso vai dar 3, que dá 15, subtraindo aqui, sobra 4, não tenho números para baixar, uma vírgulazinha lá na chave, e um zerinho aqui, 40 na tabuada do 5, dá 8, que dá 40, e não sobra nada, ou seja, a média 3,8, certo? A moda. Moda é o que mais se repete nos elementos aqui, ó. O número que tá mais se repetindo, né, é o 5. Então, a moda seria o 5. E a mediana, o que acontece com a mediana? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Mediana, ó, o número de elementos é par aqui, é ímpar, né? Então, assim, ó, eu vou pegar a mediana, quando o número de elementos é ímpar, ela é o termo central. Então, se eu pegar aqui, ó, o 4, ó, ela é a minha mediana. O que aconteceu? Ficou 2 para cá, 2 para lá. Então, ela é o termo central de uma amostra, desde que os elementos sejam ímpares. Agora, vamos supor que eu tenha elementos pares, ó. Deixa eu fazer. Então, aqui a minha mediana é 4, certo? Vamos fazer aqui um exemplo onde o número de elementos seja par, ó. 2, 3, 4, 5, 5, e vou acrescentar mais um aqui, um 6, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar o 4, ó, tá vendo? Vou tampar ele aqui, ficou 2 para cá, 3 para lá. Isso não pode, tá? Então, o que acontece? Quando acontece isso, a gente pega os dois centrais, ó, os dois termos centrais e tira a média deles. Então, aqui vai ficar, o que é tirar a média? Somar os dois e dividir pelo número de elementos, né? Então, se eu peguei 2, eu tenho que dividir por 2. Então, 4 mais 5, isso vai me dar 9, dividido pela quantidade de elementos, que é 2, certo? Ou seja, a média entre 4 e 5 é 4,5, que é 9 dividido por 2, que dá 4,5. Então, quando o número de elementos é par, eu tiro a média dos dois termos centrais aqui. E quando ele é ímpar, ele é somente o termo central ali. Deu para entender? Então, aqui temos média 3,8, moda 5 e mediana 4. Esse aqui é só um exemplo de quando o número de elementos é par, ok? Não sabe? Deixa que eu te explico.